Eu adoro trabalhar com gente nova, assim, porque... Não que eu não tenha os meus velhinhos, né? Que nem eu na minha equipe, mas é bom ter a molecada junto de você que ferve energia, né? Tem toda aquela utopia de que esse plano, vou virar o rei do universo. E eu gosto muito de preparar, assim, eu sou um diretor que tudo que eu aprendi de bom e de ruim, eu digo para os meus assistentes, né? Ó, isso aqui eu fiz cagada, isso aqui eu não fiz, isso. E eu tenho uma condição para o cara trabalhar comigo como diretor. A primeira coisa que ele tem que fazer é terapia. Porque como você vai falar da alma humana, como você vai falar dos conflitos, das complexidades das personagens, das personalidades, se você não se conhece? Se você é um personagem que você se mostra para o outro, que você não sabe exatamente quem é você, se você não conhece a dor, se você não conhece a alegria. Conhecer não é ler, conhecer é sentir. Você não sabe o que é a dúvida, que você realmente não consegue vivenciar no coração aquilo que você vai pedir. Você só pede porque, está escrito na rubrica, ou eu acho que é assim. Como é que você vai pegar o ator do seu lado, vai chegar para ele e vai fazer com que ele acredite em você que talvez seja aquele caminho, né? Porque a gente nunca sabe. Mas para que ele entre na sua viagem, principalmente um ator experiente. Um ator que, quanto mais experiente eles chegam, eles ficam com medo, eles já têm uma maneira de trabalhar automática aqui, que deu certo uma vez e que eles ficam com essa maneira e que você vai ter que destruir isso dele, sem ele perceber que é um ego gigantesco. E aí vai propor para ele com o maior cuidado para ele embarcar noutra, porque ele está sendo repetitivo há muito tempo. Diretor, para mim, é um cara que a primeira coisa, antes de tudo, ele é responsável pela emoção daquilo que ele vai pôr no ar. Ele é responsável por transformar tudo aquilo que um autor escreveu e que foi combinado entre o autor e os atores, e ele vai fazer com que aquilo realmente passe a ser emoção e atinja o seu resultado quando a pessoa que está na frente da tela grande ou da tela pequena ou do rádio se identifique com aquilo que foi proposto anteriormente. Essa primeira... Diretor tem que ser diretor de ator. Se diretor não for diretor de ator, esquece, ele é guarda de trânsito. Ele entra por aqui e diz assim, ó, pega aqui, pega ali, ó, você entra aqui, vai por ali, senta ali, agora você levanta, faz assim, ó, levantou aí, ó, vambora, acabou, vambora, traz mais 10. Não, isso não é um diretor. Isso não é um diretor. Diretor é aquele cara que chega na equipe dele inteira e tem a humildade de dizer assim, eu não faço nada sozinho. Vocês todos fazem comigo. Porque até aquele cara que a gente não dá a menor importância, que é o cara que puxa o traveling, né? Puta, ele só está puxando o traveling, aquele carrinho. Não. A puxada do traveling é a emoção da cena. É a emoção da cena. Qual é o grande pau aqui com o nosso microfonista? É porque às vezes eu quero que ele entre aqui para eu falar baixinho com o meu ator e dizer assim, olha, eu quero que você faça isso, que é completamente diferente de dizer, olha, eu quero que você faça isso.
Aí o cara tem que fazer, ele tem que trabalhar, ele entrar, porque ele não pode aparecer, tem toda uma coisa. Que ele também não pode puxar lá muito, se puxar vem ruído. Tem toda aquela coisa atrás que a gente sabe que é um inferno. Mas é a sensibilidade dele. Ele é um artista, tanto os outros que tem ali. Como o cara que está na câmera, que está tudo combinado para fazer a marca, mas por isso que o grande barato é a primeira. Eu adoro rodar de primeira. Ensaio muito e rodo de primeira, porque primeira é o grande desafio para todo mundo. Porque ele está com o microfone, porque no momento tal a lente mudou, está lá e ele tem que entrar, porque se não for naquele momento, o microfone vai aparecer, o cameraman está ali e marcou naquela luz, porque se ele não parar ali, o foco já está marcado para lá, é uma tensão absoluta para todo mundo. É o artístico de todo mundo vindo à tona, porque o cara não sabe que se ela parar errado, o quadro tem que estar bem composto. Tem que estar equilibrado. O microfone tem que entrar e não pode fazer sombra, porque a luz estava marcada para tal lugar, mas agora não está e está fazendo sombra, o cara está ali, está ouvindo a qualidade, está desesperado, que está procurando a sombra, olhou lá para o outro, que o outro diz assim, não, mais para cima. Tem todo esse jogo nosso aqui de trás, que é um grande tesão, que é uma adrenalina pura. Porque essa máquina inteira andando, não depende só do cara, né? Depende de 15, 20, se for com 2 câmeras, são 2 equipes. Que o ator, na hora que ele está interpretando, ele esqueceu a marca, mas para a gente é muito preciso, tem que estar ali, porque se não for ali, não tem foco. O outro caiu na frente e fez sombra, quer dizer, no meio de toda a sensibilidade, tem uma coisa técnica que é fascinante, que tem que dar certo para poder a gente entregar. Diretor não é o cara que apavora. Diretor é o cara que incentiva. Nossa, belo plano que você fez. Maravilha. Pô, parabéns, som maravilhoso. Esse é o cara. Como também ele é amigo e diz assim, nossa, meu, é isso que você vai me entregar? Esse som ruim ou esse plano sem foco? Ou essa luz? Mas uma harmonia, né? Tem que ter tem que ter uma energia muito boa no set. Não é só um fazendo. A tiazinha do café é importante, como todo mundo. Às vezes, quantas vezes você está em milhões de problemas, não sei o quê, porque a câmera não quer o plano que você quer, o fotógrafo já fez milhões de coisas, a gente está em... Faz meia hora que a gente discute o plano, passa o contra-regra do seu lado e fala assim, por que não sobe a mesa? Aí você fala assim, nossa, é isso, é só subir a mesa. Foi o contra-regra que te deu a solução. Ou o assistente de não sei o quê, ou às vezes até, como já aconteceu, o menino que serve o café. E tinha meia hora de discussão entre os gênios da equipe. O menino que serviu o café disse assim, sobe a mesa. Sobe a mesa, deu tudo certo. Você tem que estar aberto para tudo isso. Você é só responsável por uma coisa. Vamos decidir antes para onde vai esse projeto. Esse projeto vai assim, 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 assim. Está decidido? Foi tudo discutido? Foi? Não muda mais. Diretor vai manter. Porque a tendência de um longa, de uma novela, é no meio isso ganhar vida e ir para outros lugares. Não. E também tem a sensibilidade de saber que ele muda. Hoje em dia, um diretor, para dar certo, ele tem que ser artístico. E ele tem que conhecer produção. E ele tem que saber de dinheiro. Não tem mais dinheiro. O dinheiro está escasso. É função do diretor olhar para o orçamento. É função do diretor ter qualidade, ter capacidade e criatividade para poder resolver problemas com menos dinheiro. Com a mesma qualidade que ele tinha se ele tivesse 300 mil, 500 mil, 600 mil. O bom diretor é aquele cara que improvisa, com qualidade, que dá um jeito, que faz com que a diversidade se torne prazer. Esse é o grande tesão de dirigir e de ter isso aqui tudo pronto. Porque você sabe, a diversidade está aí. Na hora que você fala, vamos gravar,
Vamos filmar? A partir daí esquece, é só a diversidade. O avião que passa, a vizinha que ligou o rádio, sei lá, a câmera nunca deu problema. Hoje ela pifou, o refletor está flicando. Nunca deu problema, deu hoje. E aí tem aquele cara do seu lado, né? O produtor, que é a função dele. Ele fica aí. O plano de hoje são 10 cenas, 6 cenas, 5 cenas. E você tem que cumprir. Porque no mercado competitivo hoje, se você tiver, vamos dizer, se você for um diretor que no mercado for aquele cara que demora, o cara gasta muito dinheiro, esquece. Os orçamentos estão cada vez menores. Então, acho que também o grande trabalho do diretor é isso, é fazer com que as adversidades virem desafios, mas desafios que te motivem. Não aquela coisa... não existe cancelar, né? Televisão que não tem dinheiro não tem esse negócio de cancelar. Tá chovendo, tá? Bota aqui, bota uma flor, bota um negócio, faz a luz, papapá. Não existe. Não tem dinheiro. Não pode cancelar. Lógico, a não ser que tenha uma coisa que você não consiga. É um cara que tem que conhecer o projeto muito. É um cara que tem que ter sensibilidade com a música, ele tem que estudar, ele vive para estudar, ele pega um projeto e ele estuda, ele tem que saber tudo, ele tem que ter resposta para tudo. Mas não é só a resposta, porque o diretor é o cara que mais responde. Você chega para o palco, todo mundo te pergunta tudo. Você também pode brincar um pouco, fala qualquer coisa, o cara está nem aí, né? Porque no fundo ele só quer tirar a responsabilidade dele. Mas você tem que estudar, tem que saber qual é a música que você vai pôr, como é que você vai editar, por que você vai chamar o fulano para editar, porque esse cara é um cara mais assim, o outro cara é mais assado, por que eu vou chamar o cara da música, porque ele é mais sensível em ação do que não sei o quê, por que eu vou chamar esse fotógrafo, por que eu vou chamar o câmera? O cara é mais inquieto, é mais assado, ele opera um Steadicam, faz uma câmera na mão boa. É um cara que tem que saber de técnica. Por que ele vai pôr um traveling? Só para dizer assim, põe o traveling aí. Porque se não é a câmera no tripé, ele pode pôr no traveling, ele pode pôr na mão, ele pode pôr no stead. Cada uma é uma coisa completamente diferente da outra, que representam emoções. A câmera representa uma emoção para o telespectador. O stead pulsa de um jeito, por mais que ele seja impecável, ele pulsa, ele tem uma outra coisa, ele tem uma certa agonia, ele é diferente quando ele move. Ele não é aquele traveling, que é aquela coisa tranquila, que o fundo se mexe de acordo com a lente que você usa. Se você faz mais apertado, o fundo se mexe. Se você não faz, ele não se mexe. Então, quer dizer, entre uma escolha, a escolha de uma lente, a escolha de um movimento, você pode passar para um telespectador milhões de coisas. Um traveling mais apertado, de repente, de uma tele, com o fundo vai ficar desfocado e ele vai mexer junto. Isso te dá o quê? Te dá uma sensação... A atuação o teu olhar está em dois caras. Ele está na ação em primeiro plano do seu ator, que está em foco, mas atrás tem uma coisa que está se movendo, que está sem foco, que está te trazendo uma inquietude. Por que você faz mais aberto? Por que você põe de cima? Põe aí de cima? Por que você faz mais fechado? Por que você faz uma grua? Não, é porque é bonito. Vem para cá, põe o primeiro plano de uma árvore, tudo certo. Não. Cada lente tem a ver com a emoção. Cada equipamento que você usa tem a ver com a emoção que você quer. Você pode destruir a sua cena. O Woody Allen trabalha como? Câmera fixa. Os caras entram e saem. Porque para ele não tem nem close. Porque para ele o importante é o que se diz. O Tony Scott trabalha como? Aquelas coisas fechadas nos caras, muito detalhe, porque é ação que não acaba mais. Tem uma coisa.
Qual a diferença entre uma cena de ação do John Woo, que faz aquelas coisas cheias de ação, e uma outra cena de ação num seriado normal? Você não pode fazer as duas iguais. Porque, de repente, aquela cena de ação num seriado ou numa novela não tem o mesmo peso que tem para cá. Tem que ter cuidado, porque se você fechar muito, der muitos detalhes, você vai dar uma expectativa falsa para o teu telespectador, você vai dar uma emoção que não existe. Como ao mesmo tempo que você faz um atropelamento, que isso a gente vê, né, aos montes, porque tem um bando de diretor bundão, que os caras fazem, não tem emoção, falta plano. Essa direção é também a grande diferença entre o cinema e a televisão. A diferença entre o cinema e a televisão é a quantidade de plano que falta na televisão. O cinema faz uma cena, vamos dizer, com 10 cenas. A televisão faz com 3. O cinema ele é mais picotado, ele te dá mais reação, ele te dá o ponto de vista, ele faz aqui, ele faz os dois, ele te descreve uma ação melhor. A televisão tem uma coisa terrível, porque a televisão trabalha em paralelo dentro dos estúdios. Então fica aqui na borda da câmera 1, 2, 3, 4. Então ela fica literalmente fora da ação. Ela não interage, as câmeras não interagem, elas não vão lá dentro, elas não fazem parte da emoção do personagem. É tudo aqui fora. Os caras ficam aqui fora, ficam meio de lado, nada contra, mas é sempre a mesma marcação na televisão. Então não tem jeito, qualquer diretor que entrar na televisão e trabalhar com as 4 câmeras aqui, se ele não estudar para chegar para o seu diretor de TV e dizer assim, olha, cuidado nessa fala, porque essa fala tem uma reação assim, porque eu quero que feche mais aqui por causa daquilo. É um trabalho insano se você quiser fazer com que o telespectador na televisão tenha uma emoção maior. Porque você tem que trabalhar muito e tem que dizer para o teu diretor de TV que está apertando o botãozinho lá. Ó, aqui é assim, cuidado aqui, vem para cá. Aqui não importa o que ela fala, aqui você tem que estudar. É tudo do lado de fora. E é tudo um cara que aperta. E toda vez que ela aperta o botão, sempre tem delay. Nunca é o corte preciso das outras câmeras que você vai lá e corta exatamente. Não, quando o cara vai cortar, quando ele pensa em cortar, aí vem uma ordem para o dedo, aí o dedo aperta, e às vezes ele quer apertar, a câmera está sem foco, porque o cara está saindo de outro plano e chega aqui. A televisão tem isso, e não tem como. A linguagem da televisão, se ela não tiver câmeras separadas, onde você entre dentro da ação, sempre vai faltar plano. Sempre vai ser aqui, 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 aqui. Falta sempre alguma coisa. Falta sempre um ponto de vista, falta sempre uma reação do outro. Falta. Não tem como. Qualquer diretor que fizer vai fazer do mesmo jeito. São 4 câmeras aqui. Você pode fazer uma outra coisa, entra lá. E aí você vai ter que fazer uma iluminação para 4 câmeras. Não tem diretor de fotografia que faça uma bela luz. São 4 câmeras e tem que ter luz bonita para as 4. Como é que você vai marcar uma câmera bonita para as 4 luzes marcadas se você tem 4 câmeras? O cara vai para cá, tem que estar boa, quando ele vier para cá tem que estar boa, tem que estar boa em tudo. Essa é a grande a diferença entre o cinema. Vai ter uma luz na televisão que ela é sempre um pouquinho mais aberta para favorecer o veículo que sempre trabalha na mesma cena com 4 câmeras, quando o cinema não, ele é mais intimista. Você tem uma câmera, você vai com o cara senta, você corta a lente. Você nunca vai cortar aqui, você sempre corta em ângulos diferentes, onde o corte fica mais bonito. Você pode até trabalhar com 3 câmeras, que é super difícil. Geralmente os diretores que fazem televisão têm mais habilidade com isso. Você trabalha com 2, 3 câmeras porque você rende muito com o ator, porque você não precisa fazer um e depois o outro. Estão os dois interagindo. Então, às vezes, essa coisa que é um processo também de novo de gestão, o cara pode chegar e dizer assim, nossa, você quer 3 câmeras para fazer isso? Eu quero porque eu só rodo uma vez. Aí eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Como é que o americano... Eu cito o americano porque é a escola do cinema. Como é que o americano faz uma cena de carro? Ele põe o carro em cima de uma plataforma, lá tem luz, tem o coisa, e ele sai com 5 câmeras para fazer uma passagem de carro. 2 closes, 2 abertas com a reação do over the shoulder, com a reação do cara, um geral nos 2 e outro um geral. Ele dá uma volta, ele traz para casa 5 planos.
Porque se ele tivesse uma câmera, ele ia rodar muito. Então é isso que eu te falo de gestão, aquela coisa atrás. Às vezes o caro, que é o cara alugar 5 câmeras, ele resolve um problema dele em meia hora. Essas câmeras custaram caro? Não sei. Porque se eu tivesse com uma, talvez eu tivesse que pagar a diária inteira. Porque eu tenho que fazer conta de tudo que está atrás de mim. Na hora que o taxímetro baixa 7 horas, é aquilo tudo que está atrás de mim dividido por hora. Equipe, equipamento de luz, equipamento de som, carro alugado, tudo. Elenco. Então, é aquilo que eu te falo de gestão. O caro e o barato, ele tem que ser muito bem mensurado. 5 câmeras, às vezes, você vai fazer uma explosão com uma, leva 10. O cara explode uma vez, não tem como você não ter a sua explosão. Dura meia hora. Você vai fazer meia diária. Você só faz uma vez. Então tem umas coisas que... E diretor tem que estudar muito, o tempo inteiro, né? O cara tem que estudar livro de roteiro, o cara tem que ler muito, o cara tem que viver assistindo filme, o cara tem que estar muito atento. É uma das grandes coisas que eu falo para os meninos que me beneficia muito. Você sempre tem que estar diretor na sua vida. É um olhar de alguém, é alguém andando... uma roupa de alguém, você está sempre de olho, é a cor que alguém pintou não sei o quê, está sempre, e não tem jeito, cara. Você só pega o telespectador com o ator. Primeira coisa mais importante no trabalho, chama autor. Segunda coisa, ator, só troca uma vogal. Se você não tiver esses 2 caras, você não tem nada. Você pode ter a melhor equipe de luz, a melhor equipe de sons, tudo de bom. Se não tiver um bom autor para entregar a emoção, e se você não tiver um bom autor para te dar matéria-prima, esquece, não tem diretor que sobreviva. Diretor pode uma coisa, atrapalhar e destruir uma obra. Com certeza isso ele pode. Agora, melhorar o que não está bom num roteiro, esquece, ele não faz. Ele pode fazer um plano, mas esquece, ele não faz. Se você não tiver um belo roteiro, esquece, não existe mágica, diretor não é mágico. É sensível, exigente, mas não dá. Sem roteiro e sem ator, não dá. O cara não pode fazer uma mágica naquele cara e dizer assim, nossa, agora é uma grande interpretação. Não existe. O cara pode dar sorte e fazer ele mesmo. Mas não dá. Por mais que você tente, o diretor tem uma coisa também que ele tem que saber. Quando ele perde. Tem uma hora que você trabalha com o ator, trabalha, e não adianta. O cara não vai te dar aquilo que você quer. E tem uma coisa interessante que eu sempre digo, não existe mau ator ou mau diretor. Existe a incapacidade da compreensão entre esses 2 caras. Porque às vezes você, como diretor, você pode conseguir de um determinado ator coisas que eu não consigo, porque tem uma empatia, tem uma maneira de falar. Então, às vezes, essa relação é que é o grande segredo. Não tá, quando você não tem empatia, quando o cara não te entende, ou quando você não entende o ator para poder você saber como chegar nele, não rola. Vai rolar técnico. Vai rolar técnico. O ator vai te dar aquilo que ele tem, que é a proteção dele, inconsciente, que ele já sabe que aquilo que ele fez te dá certo. Agora, a profundidade, a ousadia, o medo que ele tem de errar, que aí é tudo de bom, onde ele está completamente caótico, e ele não é a representação daquele ator que ele acha que é, onde ele está completamente perdido, que às vezes os grandes olhares de busca não é porque ele está interpretando, é porque ele está morrendo de medo. Porque está lá dentro dele, ele está pulsando, ele está inseguro. Aí é o grande barato.
Mas aí você tem que saber que é o seguinte, puta, não é esse cara. Porque às vezes um no-name vai fazer um trabalho muito melhor em determinados lugares do que um ator extremamente premiado. Porque às vezes esse cara também ele não quer fazer, ele não quer voltar, ele não quer mudar a maneira dele de interpretar.